E, nesse trabalho, quando fechamos, havia tensões. A Comissão Nacional da Verdade, ela foi aprovada na conferência como Comissão Nacional da Verdade e da Justiça, para deixar claro o conteúdo de punição. E as razões de intermediação nos levaram a trabalhar só como verdade. Exatamente com a preocupação de que não avocar para o Executivo um conceito que, na Constituição brasileira, ele é atribuição do Poder Judiciário. Então, não pode o Executivo fazer um decreto do Executivo criando uma comissão da Justiça. Queria que fosse uma comissão criada pelo presidente Lula. E a primeira batida de olho que a Casa Civil deu, considerou isso tem de ser lei. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, dezembro de 95, Fernando Henrique, é lei, e a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça é lei 2001, 2002, também governo Fernando Henrique. A sua atribuição é menor do que a Comissão Nacional da Verdade. Se aquelas duas foi lei, essa tem de ser lei. Né? Isso não houve acordo. Eu fui criticado, a secretaria foi criticada, tem documentos, alguns recentes, o Pedro Paulo me mandou um mesmo, esses dias, que reafirma essa crítica, e a convivência é essa mesmo. A sociedade civil não pode pensar igual ao Estado. Né? O papel dela é cobrar mais, exigir, propor, exigir. E terminamos essa concertação com a sociedade civil, construindo um bom consenso, que não é unanimidade, em meados do ano, e começamos o exercício de negociar dentro do governo. E aí veio, talvez, um dos nossos primeiros erros, se a gente quiser pensar em erro, e quando a pancadaria é tão grande, é sempre bom a gente perguntar onde foi que nós erramos, algum erro nós devemos ter cometido, e nesse exercício muito sincero e simples, humilde, a ideia de que devia ser um programa assinado por todos os ministérios. Né? Então, se fosse só de direitos humanos, teríamos lançado em agosto. Mas a pretensão de não, se direitos humanos é interministerialidade, se a taxa de juros tem a ver com defesa ou não dos direitos humanos, né? Se o orçamento, planejamento, né? É preciso mobilizar, e fomos a campo por um trabalho dificílimo, e eu acreditei que a consulta valia. Agora eu sei que não vale, porque alguém do Ministério que pega aquilo, estuda, e no último dia manda dizer que está aprovado, mas o ministro não ficou sabendo. E um companheiro, o ministro Reinaldo Stefanes, ele foi a público dizer que o programa era um horror, e eu tenho assinatura de 27 páginas do secretário executivo dele, que ele liminarmente desautorizou, o que eu avalio que não se faz. A gente tem divergências, direita, esquerda, mas esse respeito, né, à palavra, ao procedimento, não pode fazer. Né? Todos os problemas desse programa eu considero erros meus. Nem do presidente, nem da Dilma, nem de nenhum assessor meu. Esse é o meu papel. Não pode o colega ministro da Agricultura dizer que não mostraram para ele, porque o secretário executivo é o segundo homem da hierarquia, então ele tem de manter ali alguém em que ele confie, e, portanto, eu tendo a assinatura dele, é como se eu tivesse a assinatura do ministro da Agricultura. E o nó se deu em torno da Comissão da Verdade. Eu, evidentemente, num encontro que está sendo transmitido pela internet, terei algumas cautelas no que devo falar aqui, eu não devo, por razões de criar mais ruído, aquecimento num processo que tem que ser resolvido com serenidade, com diálogo, com discussão, calma. Né? Mas, em resumo, no dia 1º de setembro, eu visitei o ministro Jobim, com quem eu tinha tido um problema duro, difícil, quando, no final de abril, 28, 29, feriado de 1º de maio, ele baixa uma portaria criando um grupo para procurar os restos mortais dos guerrilheiros do Araguaia.
e só a Agência Brasil deu essa notícia, eu imediatamente entrei em contato com ele para falar: o que foi isso, Jobim? Não, eu só fiz isso para atender uma sentença da juíza federal, né, que determina isso. É uma sentença que corria desde 2003, de uma ação que corria desde 82, em 2003, com sentença, e finalmente ela tinha transitado em julgado, determinando que a União, em 120 dias, localizasse todos os corpos, etc. Tal. Eu falei: não, Jobim, mas você não pode fazer isso, porque você sabe, você tinha acabado de chegar no governo, você participou do lançamento do livro Direito à Memória e à Verdade, o presidente me mandatou para isso, e nós estamos procurando os corpos não apenas por causa da sentença, nós vamos procurar os corpos urbanos também. Onestino Guimarães, Rubens Paiva, Paulo Wright, Stuart Angel Jones, 140, 70 são do Araguaia, um pouquinho menos, e a outra metade não é do Araguaia. Não, mas não tem problema, você pode indicar pessoas para o grupo, não tem problema. Não, não é indicar pessoas. Direitos humanos têm uma responsabilidade sobre isso. Isso foi uma dificuldade que terminou numa disputa em que eu disse que tinha de ter familiar de mortos desaparecidos, e ele não aceitava, e o presidente arbitrou, determinando que tivesse familiar. E, no argumento, eu disse ao presidente que nós não tínhamos certeza se encontraríamos corpos no Araguaia, embora tenha sido uma busca muito honesta, muito séria. Eu acompanhei, visitei, e, sobretudo, figuras como Aldo Arantes, como Paulo Fonteles Filho, que nasceu no DOI-CODE, de uma mãe torturada, Ecilda Veiga. O pai foi morto pelo latifúndio em Conceição do Araguaia, e, desde criança, ele cresceu procurando notícias sobre o Araguaia. Ele nasceu em 72. E ele ficou esses 4 meses lá, indo de casa em casa, de mateiro, de bate-pau. E não achamos nada, porque permanece o problema de raiz. As pessoas que sabem, que participaram, e que poderiam ser convencidas de que, neste momento, o país precisa seguir adiante, e, para seguir, é preciso dar espaço e reconhecer, ou contar que não existem mais corpos, porque foi feita uma fogueira, com sepulturas sendo violadas e os guerrilheiros sendo exumados meses depois de terem sido mortos, como é um depoimento de um coronel aviador. Eles ainda não se convenceram, às vezes, com parentes, familiares, eu enfrento tensões. É preciso obrigar a falar. E, às vezes, eu tenho condição de perguntar se é com 110 ou com 220. Porque não há como obrigar a pessoa a falar num sistema democrático. As pessoas e o próprio Curió, em juízo, que eu passei semanas preparando as perguntas para ele, ele recuou de tudo que ele falou para o Estado de São Paulo ao longo de uma semana, dizendo: não vou declarar nada que possa me imputar crimes. Né?